Pessoal, hoje nós estamos aqui com um dos gurus do meu trabalho, um cara que me ajudou muito, que eu admiro muito, como técnico, como ser humano, Ken Sorg. Ken, eu queria primeiro saber um pouquinho de você como nadador, cara. Puta merda, velho. Vamos lá. Vamos voltar pro passado. Como é que a né? natação veio parar na tua vida? Vamos lá. Não, na verdade, beleza. Primeiro, obrigado aí pelo convite, né, cara? Isso aí, na verdade, é um prazer, né? Conversar com amigo, trocar conhecimento, né? Mas a natação sempre teve presente, né, na minha vida. Meus irmãos nadavam, né? Eu sou o caçula, nós somos em 3. E São Paulo mesmo? Não, é Londrina. Eu sou Londrina, natural de Londrina. Londrina. Então sempre teve presente a natação aí comigo. Meu pai me ensinou, né, a nadar. Seu pai era professor? Lá em Londrina. Não, meu pai não sabe nadar, mas pegava as crianças lá, jogava no tanque e se vira. Mas teve o estímulo, né? Então Sim. eu sempre tive esse estímulo dos meus irmãos, né, que nadavam. Que eram mais velhos. E foi dando, eram mais velhos, e foi dando sequência, né? Então daí fui no Mirim Petisco, comecei a participar de competições e aí vai, né? E daí fiquei até os meus 17 anos em Londrina, aí fiz parte de um projeto Aquática 21 em Curitiba, fiquei 2 anos e fui para Porto Alegre também, recebi um convite no Grêmio Náutico União, onde fiquei meus 15 anos lá, nadando e trabalhando, né? Porque daí eu me formei tudo lá, né? Fiz a educação física e acabei ficando. E em 2019 eu fui pro Curitibano, recebi um convite para assumir a equipe juvenil, né? Do Clube Curitibano e tô até hoje lá. Mas a natação, assim, como atleta, foi muito importante, né? E é muito importante para minha carreira. Eu absorvi muita coisa de cada técnico que eu tive, então passei por alguns clubes, passei por vários técnicos, por várias metodologias de treino, e que eu coloco um pouquinho de cada técnico agora na minha metodologia, na minha programação, né? Então a natação, eu brinco, né, que eu só nadei na minha vida, né, não fiz outro esporte, mas devo muito a esse esporte que eu amo, né? Eu adoro dar treino, eu gosto, tenho prazer em ver as pessoas nadando. Ontem, por exemplo, poxa, a gente viu o Fernando Schaefer, inclusive o seu filho pegando uma vaga do Mundial, assim, a gente vê esses atletas evoluindo cada vez mais, e isso é uma satisfação profissional muito legal, né? Ah, legal. Agora me diz uma coisa, cara, o esporte, né, a gente é suspeito para falar porque eu não fui criado no esporte, mas sempre gostei de praticar o esporte. Eu sempre fui de um esporte muito individual, né? Apesar de a natação ser um esporte individual, eu trabalho na natação como esporte coletivo. Isso é uma coisa que é muito debatida, né? Eu acho que sem um grupo muito unido, você não consegue montar uma equipe forte, na minha opinião. Acho que alguns atletas conseguem até sem equipe. Nós temos alguns, né, alguns exemplos, como o próprio Michael Andrew, que a vida toda treinou sozinho com o pai né, e chegou, mas não chegou a ser uma estrela mundial como todos achavam que ia ser. Né? Teve que mudar por uma questão de climática, acho que houve um tornado onde ele treinava, teve que mudar para a Califórnia, chegou lá, descobriu o surf, e aí ele começou a perder um pouco o foco na natação, e isso pode ter atrapalhado um pouco a sua ascensão. Talvez pelo fato disso, dele se deslumbrar que existe a comunidade, existe, né, outras coisas no mundo para ser feito, e quando você está em equipe, você já né, tem trocas de informações maiores, e as ilusões que a gente tem, elas são, às vezes, elas são meio que, poxa, eu tenho ilusão em relação a alguma coisa, e vem um amigo, vem um grupo e fala, não é bem assim, e já não deixa você perder tempo com determinado tipo de coisa. E nessa tua carreira como atleta, me diz aí 2 coisas que eu tenho curiosidade de saber. Bom, uma é o que você não deveria ter feito como atleta, porque eu acho que isso aí vai ser muito interessante, qualquer coisa que você acha que
porque ninguém é perfeito, você fala, pô, se eu pudesse voltar, eu acho que eu não faria uma coisinha assim. E a outra, qual foi o momento como atleta que você mais se divertiu e que quando você lembra, você se escancara de rir? Como Então atleta, essas duas, como atleta, tudo como atleta, vamos lá. Então, na verdade, puxa, como atleta, eu acho que eu era um atleta muito... Eu tinha um objetivo, né? Eu era muito disciplinado, eu fazia à risca as coisas. Não que eu fiz errado, não que eu estava errado, mas eu acho que a gente precisa de equilíbrio, né, também. A gente não pode exceder também algumas coisas. Então, antigamente, eu como atleta, a gente não tinha tanta equipe multidisciplinar junto, então você acabava não se autoavaliando, então eu exigia muito de mim nos treinos e às vezes, como a gente estava comentando, o meu ferro estava baixo ou o meu CK estava alto e a gente não sabia. E às vezes o objetivo, a vontade de você querer muito uma coisa também te leva a uma situação ruim, né? De ultrapassar o limite. Se você não tem esse suporte, né? Então talvez eu poderia ter um pouco mais de controle, assim, equilíbrio, eu poderia talvez não evitado tantas assim festas de aniversário. Pô, vamos se divertir um pouco também. Eu era um pouco atolado nisso, que eu acho que não é um erro, mas talvez foi por eu não ter um equilíbrio. E um ponto legal e positivo como atleta foi eu nadei até os 23 anos no Grêmio Náutico União e eu acabei tendo lesão nos 2 ombros, tive que interromper essa minha vida, né, essa minha carreira de atleta e fiquei 5 anos sem cair nada. Fui voltar com 28, 29 anos de idade numa competição Master que eu tava treinando com o Master, sem compromisso. E eu lembro até hoje que eu estava numa competição Master, fui fazer um de 50, não tinha mais nem óculos. Eu tinha um óculos que eu dava aula de natação infantil na época e tal, fui com aquele óculos, caí na água, o óculos chegou na goela, nadei mesmo assim, só que quando eu caí na água eu senti de novo aquela energia que eu sempre tive ao longo da minha carreira, né? E com isso eu voltei a competir, numa natação competitiva de novo. Comecei a treinar na equipe principal lá do Grêmio Náutico União e fui para o Troféu Brasil. O meu objetivo era pegar uma medalha de Troféu Brasil. Eu sabia que o individual era difícil porque eu nadava provas de 50, né? Voltei a nadar provas de 50, nadava costas, mas a gente tinha um revezamento muito bom, 4%. E nesse Troféu Brasil, que era o Maria Lenk, eu consegui pegar uma primeira final A no 50 livre. Acho que eu dei 22 alguma coisa, 22,80, fiquei feliz pra caramba. E o revezamento, que a gente tinha chance, era o 4x50, já tinha feito toda a soma, tinha Guilherme Roth no revezamento, lembra do Guilherme Roth, Gustavo Lousada. E a gente ficou esse revezamento em terceiro, feliz pra caramba, era o meu objetivo, pegar a bolsa atleta e tal. Fomos desclassificados. Perdi a medalha, fiquei arrasado. E eu lembro até hoje, um amigo Guilherme falou pra mim, tem o 4%. O 4% não tem chance, porque já fiz a soma, não vai dar. Eu falei, calma, cara, acredita, vamos lá. Aí chegou o 4%. Eu falei pra ele, a gente vai ficar em quarto, cara. A gente não vai conseguir, vai ficar em quarto, beleza, vamos nadar isso aí. Aí nadamos, demos a vida naquele avisamento, ficamos em quarto. Aí aquele silêncio, né, depois da prova, né? Que aconteceu? Desclassificar de novo nós? Nós não. Que aconteceu a mesma coisa? Não. Desclassificaram o Corinthians e a gente ficou em terceiro. Aquela sensação pra mim foi indescritível, boa, né? Porque era um objetivo que eu tinha. Que foi, né, que foi tirado no outro. Foi tirado na primeira etapa e que na última a gente conseguiu pegar essa medalha. Eu conto até hoje, até para os meus atletas, assim, até para eles entenderem que a natação é um bicho de 7 cabeças, é uma montanha russa. Você pode estar numa primeira etapa no fundo do poço, mas na última etapa você pode conquistar o teu objetivo, que o meu objetivo era essa medalha. A gente ficou em terceiro e foi um momento muito especial para mim.
E que depois a gente também teve o fim, que é o que a gente, poxa, quase bateu em primeiro, aí também ficamos em segundo, que daí já era, o André Pereira já estava nesse revezamento também. Foi essas duas situações que eu nunca esqueço e que foram muito importantes para mim. Então isso aí vem corroborar o que a gente estava conversando, né? A natação, ela é um esporte meio que coletivo. Você ganhou na hora do heavy, a tua sonhada medalha. E também é um jogo, porque o jogo só acaba quando termina, né? Não, porque... e a situação que a gente estava, que você enfatizou, eu acho que da questão do atleta treinar sozinho, com um técnico, ou treinar em equipe, a natação, eu acho que não existe um padrão, não existe uma única receita, né? Essa receita, ela pode ser mudada, ela pode ser adaptada, né? Ela pode ser reestruturada, mas o mais importante é você estar feliz onde você está. Você está no ambiente que você esteja feliz. Não adianta você estar num ambiente que não te traga felicidade, porque você não vai conseguir chegar lá. Você pode treinar sozinho com o técnico, mas você tem que ser feliz com ele. Você tem que confiar nele né? São os dois lados, né? Um confiando no outro, porque daí o resultado vem. Agora, você pode estar numa melhor equipe ou você pode ter o melhor técnico, mas se você não confia nele, se não estiver feliz, não vai chegar. Ou vai chegar um resultado que você talvez poderia ser melhor. Poderia ser muito melhor. É isso aí. Beleza, agora vamos falar como está sendo o seu trabalho agora, atual, porque a gente sabe que a natação, ela se renova a cada ano, né? Como você falou, você foi para treinar o juvenil lá no Curitibano, continua com o juvenil. Então você recebe um atleta pronto de um técnico e passa esse atleta de uma outra forma. Então você recebe e repassa, né? Quem você acha que está indo agora para o júnior, que passou pela sua mão e que você fala assim: Alexandre, daqui a 2, 3, 4 anos a gente vai falar nessa menina ou nesse menino que vai ser, uma promessa que vai aflorar lá na frente? Então, Alexandre, a gente tem o Clube Curitibano tem uma tradição de ter uma base muito forte, né? Felizmente a gente tem bastante atletas, né, nas categorias mirim, petis, e essa sequência é importante, essa transição é muito importante, né? Quando você sai do petis para o infantil, quando você sai do infantil para o juvenil e do juvenil para o júnior. A gente sabe o quanto é difícil e está cada dia mais difícil a gente segurar essa categoria, porque são adolescentes, eles estão cada vez mais precoces, mediatistas, querem um resultado rápido. Eu acho que antigamente a gente sabia lidar muito melhor com as frustrações, então a gente está vivendo uma nova era, né? Então a gente tem que se adaptar a esse sistema novo, né? Mas lá no clube a gente tem bons atletas, o Cauê Glick agora, que está no segundo ano comigo, a gente tem ainda alguns objetivos nesse ano, né? Ele tem nadado muito bem as provas de crawl. Eu tenho agora as meninas que subiram do infantil também, que nadam velocidade. Eu tenho o Leonardo Macedo, esse menino está nadando muito bem as provas de travessia. Então o juvenil é aquela mistura de provas, né? Desde velocidade até a travessia, até o longa, né? Uhum. E você tem que fazer tudo, né? A gente tenta dividir um treino, fazer um sistema diferente para cada grupo. Na medida do possível, né? Eu trabalho com sistemas em blocos também, de cores, então a especificidade de cada nado é muito importante. Mas tem uma galera boa aí subindo pro júnior, mas a gente tem que cuidar muito dessa transição. Os próprios campeonatos brasileiros de júnior geram um impacto muito grande para essa meninada, porque a gente sai de um evento de 600 atletas para um evento já de 200, 300. Então, o problema está meio global, né? Infelizmente, a gente tinha que manter
esses atletas ainda ativos. Imagina, a gente está falando de júnior, que é a categoria que eles estão no ápice do desenvolvimento, né, cara, dos hormônios, e aí chega lá, para, né? Então, a idade por exemplo... Podia dar um salto e eles, eu vou parar de nadar para estudar, ou vou parar porque eu tenho que trabalhar. Então a gente acaba perdendo agora, às vezes, valores, atletas que com grande potencial, e vai perder. Então, o que a gente precisa fazer para segurar, né? Isso é bem complicado, mas assim, temos que também nos adaptar, né? Eu estava conversando com o Valde, nosso amigo Valde, né? Que o Valde falou que lá no Santa Mônica eles estão fazendo um trabalho social, né? Com um número expressivo de crianças. E que, conforme você foi me falando, isso veio à minha cabeça, né? A gente vê muito no futebol, e no próprio tênis. Serena Williams terminou agora a sua carreira, veio de um projeto social do tênis também. Então a gente percebe que quanto maior o poder aquisitivo da criança ou do jovem, mais opção ele ou ela vai ter, né? E mais na hora da dificuldade ela vai ter opções para chegar e falar, pô, eu não quero mais isso porque eu acho que isso aí não vai dar futuro. Então o sonho, entre aspas, de ser nadador ou nadadora, ele se transforma, ele pode ser muito bem trocado por uma outra opção com muita facilidade. E já uma criança que vem de um projeto social é uma criança que não tem tantas opções na vida, né? Por quê? Porque realmente são crianças com, né, menos facilidades financeiras, não tem tantas opções, e aquilo acaba sendo o foco principal, e ela bota a faca entre os dentes e fala, eu vou ser uma grande nadadora, eu vou ser um grande nadador. A minha pergunta é, vocês no Curitibano têm algum projeto social? Ou essa seria a primeira pergunta, né? Caso tenha, você vê uma diferença de comportamento dessas crianças que são do projeto social para as crianças que não são desse projeto social, que são das crianças da classe média alta, que Curitibano é um clube de classe média alta lá em Curitiba. Então você vê um comportamento diferente, um foco diferente de quem é mais simples, de quem é mais, entre aspas, abastado. Isso não é a regra, tá certo? A gente tem aqui nadadores que viraram de classe média alta, que estão aqui há 10 anos fazendo resultado de seleção brasileira, mas isso não quer dizer que é uma regra, mas que existe uma facilidade maior, ou é tudo a mesma? Você acha que não tem diferenciação aí? Não, tem, com certeza tem. Infelizmente a gente não tem, né, um projeto social no clube. A ação que o Santa Mônica está fazendo é muito legal, até porque dá a possibilidade de atletas, como você disse, que com um pouco mais de dificuldade, em estar praticando atividade física. Às vezes ele não vai ser um atleta profissional, mas ele vai ter a vivência da natação, e isso é muito importante, né? Lá no clube, a gente tem uns atletas que não são sócios, né, que vêm de fora, sempre com interesse de estar no clube, e nesse aspecto já tem uma diferença. Porque quem vem de fora, eles vêm com o objetivo de querer vencer, porque, poxa, às vezes está morando numa república, está ganhando uma alimentação e tudo mais. Não que os atletas que moram lá, eles não tenham esse mesmo objetivo, mas eles têm a casa deles, a família perto, que está sempre junto com eles. Então, eles não se sentem assim tão ameaçados, entre aspas, assim, se eu não der resultado eu vou ser mandado embora. Não que isso aconteça no clube, mas talvez pode passar na cabeça deles. Passa até da minha filha. E veja como um ajuda o outro, né? Esse atleta que está vindo com vontade, ele pode estar dando um choque de realidade para esse atleta que vive um mundo totalmente diferente,
e que não sabe o que acontece lá fora. Então, não é culpa de ninguém, mas ao mesmo tempo um ajuda o outro. E existe sim essa diferença, até porque a gente sabe, cada um tem uma condição diferente que o outro, a exigência, o objetivo, o querer conquistar aquilo ou a dificuldade de chegar onde você quer, as intensidades vão mudando em cada grupo, né? Mas eu acredito, pelo menos no grupo do juvenil, eu tento fazer uma coisa só. Não tem essa diferença. Eu sei que existe, mas dentro da borda não existe. Sim. É todo mundo igual, é todo mundo treinando igual, é todo mundo com o mesmo objetivo, qual é o nosso planejamento, a gente tem que nadar bem, a gente vai baixar o tempo, vamos buscar isso. Isso é o mais importante para mim, sabe? Com certeza. Agora, em cima disso que você está falando, conforme você foi falando, eu fui assim, trazendo algumas coisas da própria Olimpíada. Quando chegaram para o Dressel, numa entrevista lá na TV americana, perguntaram para ele, pô, qual foi o momento mais marcante? Você ganhou 5 medalhas de ouro, tá, não sei o quê. E, pô, né, um cara que ganhou 5 medalhas de ouro, nós temos uma na história inteira da natação brasileira. Então você tem um cara que só naquela... E ele não é tão importante, porque teve o Mark Spitz antes que ganhou 7 numa etapa, numa só, Phelps que ganhou na carreira toda 20 e poucas, então ele ainda não é nada. E que o Michael Phelps também, ele só ganhou todas essas medalhas por ele ter conquistado os revezamentos. Sim, a metade das medalhas quase. Tá também, o quanto é importante também o espírito de equipe, sim, né? Mas aí quando chegaram para ele nessa reunião, né, nessa entrevista, chegaram para ele qual foi o momento mais marcante, não sei se você lembra disso. Ele falou, o mais marcante foi quando eu ganhei a medalha de ouro nos 50 livre, e quem mais vibrou e quem mais ficou feliz foi o Fratos do meu lado com a medalha de bronze. Então, é isso é disso que nós estamos falando, né? Porque cada um ali tem um foco, um foco, assim, um desejo, e a medalha de bronze só, única, trouxe muito mais felicidade para o atleta do que o outro que estava ganhando a terceira, a quarta ou a quinta ali. E ele olhou para o lado e falou, pô, feliz com bronze? Pô, eu ganhei tantos e não estou tão feliz. O que está acontecendo? É isso que a gente estava falando. Perfeito. Das opções de cada um e do foco de cada um. Com certeza. Não é não? Quem já começou a competição, eu tô ouvindo aqui, você deve ter atleta nadando e você tá aqui, daqui a pouco vai ter gente, cadê o quê? Você sabe que eu tô hoje, até assim, eu tenho 2 atletas aqui do juvenil, lógico que tô dando um suporte para a equipe, mas o quanto importante está sendo a vivência desses meninos, um é juvenil 1, um é juvenil 2. O quanto está sendo importante eles poderem presenciar esses índices para o Mundial. Eu até nas finais eu chamo os 2, né? Vamos olhar junto essa prova, vamos aprender junto, vamos tentar ver o que a gente pode melhorar para tua prova, porque isso aqui não tem preço. Não tem preço. A gente está aqui conversando, trocando conhecimento com os técnicos, os atletas podendo aquecer na raia do lado do Etienne, do Nicolas Santos, do Fernando Schaefer. Isso aí é sensacional, né? E eu costumo falar, quando eu saio de Cabo Frio, quando eu venho para aqui, é como se eu estivesse fazendo uma nova pós-graduação em treinamento, porque o que a gente aprende aqui... Não tem igual, mas eu agradeço aí o convite. Eu agradeço a você por ser sempre acessível, né? E sempre me passou muitos conhecimentos, sempre me ajudou muito, foi assim... Tudo. Aquela última vez que o Vinícius competiu comigo, você me ajudou muito, aprendi muito ali. Eu que aprendo sempre. E eu tenho muito, aprendi muito com você e espero aprender mais ainda, cara, porque eu vou ficar sempre colando no teu pé. Que é isso, obrigado aí pelo brigadão, tá? Aquele abraço e sucesso cada vez mais aí. Vamos lá, tá? valeu galera, abraço. Valeu, um abraço.